Vamos fazer uma oração e vou pedir a vocês para levantar-se para nós orarmos a Deus, está bem? Amém. Stand so we can pray. Heavenly Father, thank you for the privilege we have to be here today. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui hoje. And we thank you for all the blessings you have given to E agradecemos pelas bênçãos que nos tens dado. The psalmist says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. O salmista diz que abençoas a nossa alma e o teu santo nome. And then he mentioned not to forget all the benefits he has given to us. E depois ele menciona para não nos esquecermos as bênçãos que nos dás. And he started with our forgiveness. E ele começa com o nosso perdão. Thank you that you showed mercy and sent your Son to be our Savior of our sins. Obrigado que nos mostras a tua misericórdia e enviaste o teu Filho para nos salvar. And then he mentions that you also bless us with healing of our bodies. E também nos abençoas com curando os nossos corpos. And we thank you that you are the one who indeed heal our bodies and our souls. E nós te agradecemos por curares tanto os nossos corpos como as nossas almas. And we thank you for the way you've been helping your people here. Obrigado pela maneira como tens ajudado o teu povo aqui. And you commit each one of them in your care. E entregamos cada um deles ao teu cuidado. Give them the comfort that they need, Dá-lhes o conforto que eles precisam, the strength that they need, a força que eles precisam and that I hope that they know that you are in control of their lives. e a esperança de saber que tu estás em controle das suas vidas. We commit this service in your honor today. Entregamos este serviço à tua honra, Senhor. And may you use your word both up here and downstairs in a way that will be a blessing for your people. E que uses a tua palavra tanto aqui em cima como lá em baixo, que seja uma bênção para o teu povo. In the name of Jesus we pray. Amen. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos nos pôr de pé para começar o nosso louvor. Let's stand up and start our praise time. We are singing, You are the rock of my salvation. Only Jesus is the rock. You are the strength of my life.
vamos cantar a Ele a glória. Que seja a glória toda para Deus, não para nós.
continuar a louvar o Senhor com o hino 317 aberto. Agora vamos pedir ao nosso irmão Odília para ler em Mateus, capítulo 16, e versículos 13 a 23. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão, Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não conjuntas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui. Ora, irmãos, a mensagem que eu hoje vou falar convosco é a conclusão daquilo que nós começámos na semana passada. O texto de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, em que Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tem sido mal interpretada, infelizmente, dizendo que a pedra é Pedro. Mas nós estudámos na semana passada que na língua grega a palavra Pedro, que é a palavra Petros, significa uma pedra pequenina que é movida de um lado para o outro. E
E a palavra pedra, que Jesus disse aqui, e sobre esta pedra, no grego, na língua grega, e que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, é a palavra petra, que significa uma rocha enorme que não se pode mover. Logo ali vemos que a pedra não está se referindo a Pedro. Está se referindo a Cristo. Mas quando a gente olha para o contexto da passagem, que é aquilo que a gente deve fazer quando quer interpretar a Bíblia, reparamos que Jesus perguntou a Pedro: quem diz os homens que eu sou? Eles deram vários nomes, e depois Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou carne e sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Mas eu te digo, sobre esta confissão, tu disseste quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Portanto, a pedra refere-se à confissão que Pedro fez de quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas quando nós olhamos para o contexto geral da Bíblia inteira, nós reparamos que a Bíblia, quando fala acerca de Deus, do caráter de Deus, refere-se a Deus sendo a rocha e a pedra inabalável. Isto examinámos na semana passada, não vou voltar a ler outra vez aquilo que já lemos. E temos profecias no Velho Testamento, de vários profetas, que aponta para a vida de Cristo e chama Jesus a pedra. A pedra. O profeta Daniel falou dessa pedra. O profeta Isaías falou dessa pedra. Nos Salmos lemos a dessa pedra. E nós examinamos isso. E o próprio Jesus interpretou que a pedra referia-se a ele próprio. Lemos em Mateus capítulo 21. E vemos quando o apóstolo Pedro está pregando à multidão em Jerusalém, ele refere-se a Jesus a pedra que os edificadores rejeitaram. Que ele é a pedra. Sobre a qual as pessoas vão ser salvas através de Jesus. Isto diz Pedro às pessoas. E quando você lê a carta que o apóstolo Pedro escreveu, ele refere-se a Jesus como a pedra e nós as pedrinhas somos edificadas sobre essa pedra. O próprio apóstolo Paulo disse que Jesus é a pedra que seguia os israelitas na terra do Egito para Israel, para a Palestina. Mas hoje eu vou continuar para mostrar que Jesus é a pedra perfeita. E o apóstolo Paulo compreendia isso. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Reparem que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele mostra que realmente ele é um pecador. E Jesus é perfeito. Vamos ler primeiro a Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. E eu hoje vou dar outra vez trabalho para vocês, desculpem isso. Sabe, irmãos, há certas igrejas que já nem usam a Bíblia. Eu só uso o ecrã. Ninguém traz a Bíblia para a igreja já. Não lê a Bíblia na igreja e não lê a Bíblia em casa. Esqueceu-se completamente da Bíblia. Um erro muito, muito importante. 1 Pedro, capítulo 2, começando no versículo 21. Porventura o nosso... estou em Tiago, desculpe. Também tenho que aprender. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo que padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado. Está a ver? Aqui está dizendo Pedro. Jesus não cometeu pecado. Nem na sua boca se encheu engano. Por 3 anos e meio, o apóstolo Pedro viveu com Jesus Cristo bem perto. Ele nunca viu Jesus uma palavra fora do seu contexto. Ele nunca viu Jesus fazer uma ação má. Ora, meus irmãos, eu já estou casado há 47 anos com a minha esposa.
Não chega um dia que ela não vê uma coisa mal. Não é que eu faça a propósito, mas há sempre uma coisinha que às vezes não faço certo. E ela aponta logo. E tem razão para isso, pois claro. E eu também posso dizer a mesma coisa dela. E todo casal aqui vê que a sua esposa e o seu marido não são perfeitos. Todo pai e mãe compreende que os filhos não são perfeitos. Mas a pessoa que nós temos relação, com o tempo a gente vê que a pessoa não é perfeita. Mas Pedro viveu 3 anos e meio com Jesus, nunca viu uma coisa má. É testemunha. E ele escreveu aqui. Está a ver? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se encheu engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, aqui está-se Pedro esteve lá, quando as pessoas estavam injuriando Jesus, e ele reparou que Jesus não ficou zangado com eles e não injuriou a eles. E quando padecia, não ameaçava. E quando ele estava sofrendo naquela cruz, e eles ali a zombar de Cristo, se és o Filho de Deus, então salta dessa cruz, salva-te a ti, e mostra a nós que é o Filho de Deus. Ele podia fazer isso, irmãos. Mas não fez. A rocha inabalável ficou ali, quieta, e não se moveu. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta foi a reação de Cristo. Nem sabem o que estão a fazer. Eles não sabem quem eu sou e nem sabem o que é que eles estão a fazer. Perdoe-lhes. Se alguém fizesse isso a Pedro, o que é que Pedro ia fazer, irmãos? Já pensaram nisso? O que é que Pedro ia fazer se estivesse naquela cruz e visse aquela multidão ali a maltratá-lo? Coitado das pessoas. Coitado das pessoas. O que é que você faria se estivesse naquela cruz e alguém estivesse ali a maltratar a você? Você ficava chocado, revoltado. Mas Cristo, a rocha inabalável, ficou ali quieto e não ficou voltado contra ninguém. E Pedro viu isso. E ele aqui está a escrever: nós somos pecadores. Ele não é. Ele é perfeito em tudo. Reparem bem, quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. A oração de Jesus foi: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Tu queres que eu vou àquela cruz? Seja feita a tua vontade. Tu queres que eu sofra por eles? Seja feita a tua vontade. E ele ficou ali, a rocha inabalável, sofrendo, maltratado, injuriado, e o seu corpo sofria de uma maneira que nós nunca podemos pensar, que aquele tipo de castigo foi inventado pelos homens e foi a pior coisa que eles inventaram. O castigo pior que o homem inventou foi quando há uma pessoa pendurada numa cruz e prega. A guilhotina é rápida. Parece a nós que é uma coisa cruel, mas é rápida. É no instante. A cruz não é. Havia pessoas que ficavam dias, irmãos, a sofrer pendurados naquela cruz. Agora reparem, no versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo, reparem, os nossos pecados. Quando ele diz os nossos pecados, ele está-se incluído a si próprio. Jesus levou sobre si os meus pecados. E os vossos pecados também. Aqui está Pedro fazendo uma comparação entre si e Cristo. Ele é perfeito. Morreu por causa de nós.
porque nós somos pecadores. Ora, meus irmãos, um pecador não pode ser a rocha da igreja. A pessoa perfeita, poderosa, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, essa é a pedra. Não é uma pedra pequenina, que é movida de um lado para o outro. E Pedro reconhecia isso, e escreveu, e pregou acerca disso. Repare o que ele diz em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E está Pedro escrevendo. Cristo é o cordeiro perfeito, que nunca pecou. E ele pagou a dívida dos nossos pecados. Então, salvos é por ele. E depois reparem o que ele escreve em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E quando ele diz pelos injustos, está-se referindo a ele próprio. O justo morreu por mim, uma pessoa injusta. Para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Portanto, Pedro sabia perfeitamente quem era Jesus. E ele fez a comparação entre si e Jesus. Ele mostra a nós que Jesus é perfeito, é a rocha perfeita. Enquanto Pedro, coitado, é um pecador imperfeito. Ora, meus irmãos, os irmãos já pensaram bem as palavras que o anjo disse a Maria quando lhe apareceu? Que ela ia ficar grávida e ter um filho. E ela ficou a olhar para ele. Mas como é que é isso? Eu não vi como marido. Como é que eu agora vou ter um filho? E o anjo respondeu, tu vais ter um filho porque o Espírito Santo vai vir sobre ti. E o filho que tu vais ter é o Santo de Deus. O Santo. O Filho de Deus Altíssimo. Jesus foi o único bebé que nasceu sem pecado, irmãos. Todos nós, incluindo Pedro, nasceram com pecado. Aí irá a comparação. Pedro, pecador. Cristo, o Santo. Já pensaram as palavras que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Jesus nunca conheceu o pecado. Nunca pecou. É um milagre, irmãos. É um milagre. Teve aqui 33 anos aqui na Terra. Nunca teve um mau pensamento. Nunca disse uma palavra má. Nunca fez uma ação má. Isto é um milagre, irmãos. Ele é a rocha inabalável. Ninguém conseguia movê-lo para pecar. O pecado, o diabo tentou a ver se Jesus caía no pecado, mas Jesus não caiu. Se és o Filho de Deus, faz com que as pedras se tornem pães e come. Mostra a mim que tu és o Filho de Deus. Ora, meus irmãos, Jesus é quem criou o próprio diabo. E o diabo agora queria que Jesus mostrasse a ele que ele era o Filho de Deus. E Jesus está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? A palavra da boca de Deus. 3 vezes o diabo tentou, 3 vezes Jesus defendeu. Está escrito. Está escrito. E o diabo, quando viu que estava escrito, ele saiu para fora. Meus irmãos, Jesus sabia, Pedro sabia que era fraco. Vamos ler Mateus capítulo 16 agora. Mateus capítulo 16.
E versículo, começando no versículo 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Imaginem, Pedro, a pedra pequenina, a repreender a rocha. Começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te aconselhará isso. O homem não compreendia as palavras de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, porque o Pai Celestial revelou a ele que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, mas Deus ainda não tinha revelado a Pedro o propósito da vinda do seu Filho que há terra. E Pedro não sabia. Não compreendia. E até pensou que Jesus estava falando de uma maneira estranha e absurda. O quê? O Messias sofrer? O Filho de Deus morrer? Isso não vai ser, cara. Por favor, mestre, não digas essas palavras. Tu és o nosso Messias. Tu és o nosso Rei. Vais agora sofrer por nós. O que é isso? O homem não compreendia. A pedrinha pequenina não compreendia nada. E então, reparem a maneira como Jesus falou com ele. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui está Jesus dizendo: o próprio diabo está usando a ti para me tentar. Para trás. Pedro, tu não compreendes as coisas. É só compreender as coisas dos homens. Tu queres que eu seja o rei e liberte vocês de Roma? Tragas riquezas e glórias para vocês? É só isso que tu pensas, vai nada. Mas eu vim cá com um propósito muito importante, que é melhor do que isso tudo. Eu vim para salvar a ti e o mundo dos seus pecados. E para isso tem que morrer e sofrer. Aqui está a rocha a falar à pedrinha. Tu não compreendes as coisas. E Pedro mais tarde compreendeu. Vejam lá, eu ali a repreender o meu mestre. Como se eu realmente soubesse alguma coisa. E eu estava completamente ignorante. Quão fraco eu sou. Mas vamos aí ver a fraqueza de Pedro ainda mais. Vamos a Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. E começando no versículo 31 a 35. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizeis em mim. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E está a profecia do profeta Zacarias. Jesus dizendo: esta profecia vai ser cumprida. Eles vão ferir a mim e vocês todos vão fugir. Aqui está a pedra a fugir. A pedra pequenina, coitada, está a fugir. Vai agora fugir. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro está claro que eles vão responder a Jesus. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem, eu de ti, eu nunca me escandalizarei. Eles podem escandalizar, mas eu não. Eu sou uma pessoa forte. E cuidado, irmãos, de pensar que você é forte. O diabo, quando vê uma pessoa que pensa que é forte, eu vou apanhá-lo. Disse Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás.
Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ali está as pedras pequeninas a dizer à pedra grande: nós não vamos negar-te a ti. Estamos prontos a morrer por ti. Ora, irmãos, horas depois, não foi um dia, foram horas depois. O que é que está Pedro fazendo? Veio uma criada assim: tu pertences a esse Jesus. Eu não. Negou uma vez. Depois ele entra lá no lugar onde eles estão a jogar Jesus e outra criada o vê. Tu és um deles. Pertences a ele. Eu não sou nada. Negou 2 vezes. E o galo cantou. E depois vai outra assim: tu és um deles. Tu falas exatamente a linguagem do teu mestre. Tu pertences à mesma religião. E a Bíblia diz que Pedro, irmãos, usou palavras sujas e publicamente negou Cristo. Eu não pertenço, não conheço. E quando ele fez isso, o galo cantou 2 vezes. Foi as palavras que Jesus disse. E Pedro ouviu o galo a cantar, olhou para Cristo, nos olhos de Cristo, olhou para ele. E o que é que Pedro fez? Chorou amargamente. Ele ali viu quão fraco eu sou. Publicamente neguei o meu mestre 3 vezes. Pedro nunca se esqueceu daquilo. E viu quão fraco ele era. Ele compreendeu as palavras de Jesus: tu és Pedro, Petros. Se eu esta pedra grande, por condição que eu sou, vou ficar a minha igreja. Pedro nunca esqueceu. Eu neguei a pedra inabalável. 3 vezes. Publicamente humilhei o meu mestre. Envergonhei-o. Meu querido irmão, será que você já fez alguma coisa que Deus ficou envergonhado consigo? Pensa. Será que você já disse algumas palavras que não devia ter dito? Será que você fez alguma ação que Deus ficou envergonhado consigo? Você está no mesmo clube que Pedro. Está na mesma coisa. Você é fraco. Não é forte. Todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Essa é a condição espiritual de toda a pessoa. Somos pecadores e não merecemos nada. E Pedro compreendeu isso tudo, irmãos, quando ele escreveu a sua carta. O justo morreu pelos injustos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para nós. E Pedro sabia, irmãos, que ele era ignorante em muitas maneiras, não somente acerca da morte e da ressurreição de Cristo, naquela altura. Mais tarde Jesus abriu os olhos dele para compreender. Mas ele era ignorante de outras coisas. Ele e os outros apóstolos pensavam que Deus só estava interessado em salvar a quem? Os judeus, mais nada. Embora Jesus tivesse mandado a eles ir pelo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, vai ver? A todas as nações. Sabe o que é que eles fizeram? Por vários anos, a única pessoa que eles pregavam a palavra de Deus era para quem? Para os judeus. Mais nada. Se você ler o livro de Atos, capítulo 1 até 7, vê que eles só estavam pregando aos judeus. Mais nada. Foi preciso que Deus viesse ter com Pedro e dizer a ele: eu quero que tu vás à casa de Cornélio, que é um oficial de Roma, do Império de Roma, e eu quero que vás lá pregar o Evangelho. E Pedro ficou: tu queres que eu vá pregar lá o Evangelho? Quero que vás pregar o Evangelho. E Deus mostrou-lhe
sonho, foi o quê? Foi uma... Uma visão. Obrigado. Uma visão, com um lençol com todos os animais, dizendo, Pedro, mata e come. Pedro olhou para os animais e viu que os animais eram impuros. E ele disse, eu nunca comi coisa impura. E depois, mais tarde, veio o lençol outra vez, Pedro, mata e come. Pedro olhou para os animais, eu não posso comer isso. Isso é impuro. Não chamas impuro aquilo que eu já purifiquei. Outra vez, terceira vez, veio aquele lençol com os animais, dizendo, Pedro, mata e come. Pedro, mais uma vez, teimoso. Eu não posso comer esses animais, está impuros. Não diz impuro aquilo que eu já purifiquei. E Pedro começou a pensar, mas afinal, o que significa isto? Acaba de ele ver esta visão, alguém bate à porta dele, que foi os soldados que Cornélio mandou ir à casa de Pedro, mandado por Deus, porque Deus disse, olha, mandam soldados à casa de Pedro, ele está a tal lugar. E quando ele ouviu a sua porta a ser batida, o Espírito Santo falou com ele, vai, fui eu que os mandei. Não tenhas medo. Então Pedro, pela primeira vez, irmãos, pela primeira vez, ele permitiu que uns gentios entrassem dentro da sua casa. Pela primeira vez. E foi porque Cristo lhe mandou ir. Senão ele não ia. E quando lá chegou, ele viu a casa de Cornélio e viu a casa cheia de pessoas que não eram judeus, eram romanos. E da sua própria família. E Cornélio, pensando que Pedro era uma pessoa muito importante, esvalhou-se diante do homem e Pedro, não, por favor, não faças isso. Eu sou um homem como tu. E então ele pediu, qual é a razão que vocês me chamaram aqui? Porque eu vim porque fui enviado. É porque eu tive uma visão. Nessa visão, Deus me disse para chamar a ti, para tu ensinares a nós o caminho da salvação. E Pedro então explicou o caminho da salvação àquele homem. Eu gosto muito daquele versículo, em Atos capítulo 10 e versículo 43. A este deu testemunho todos os profetas, de quem nele crer, recebe o perdão dos seus pecados. Os homens ouviram aquelas palavras, creram e o Espírito Santo caiu sobre eles. Depois ficaram admirados. Deus salvou os gentios também. E quando os crentes da igreja de Jerusalém ouviram que Pedro entrou na casa de um romano, ficaram zangados com eles. Tu entraste na casa de um romano. Ficaste contaminado. E Pedro explicou tudo. Foi Deus que me mandou ir lá ir. E o Espírito Santo veio sobre eles, como foi conosco no dia de Pentecostes. E Deus mostrou que não devia estar a chamar os gentios imundos. Todos nós somos imundos. Cristo é quem nos salva. É de graça. E Pedro foi ensinado por Deus a compreender isto. Ele pensava que Deus só estava interessado em salvar os judeus. Mas sabe, irmãos, que Pedro mais tarde foi repreendido publicamente pela sua hipocrisia. Vamos ao livro de Gálatas agora. Vamos ao livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. E versículos 11. E chegando Pedro a Antioquia,
lhe resisti na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também lhe dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar para a sua dissimulação. A palavra dissimulação significa hipocrisia. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores diante dos gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, por enquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui está Deus repreendendo a Pedro, através do apóstolo Paulo. Tu és um hipócrita. Quando chegaste aqui à igreja de Antioquia, tu comias e visitavas os cristãos que não eram judeus nas suas casas. E quando vieram pessoas de Jerusalém com pensamentos errados, tu ficaste com medo deles e deixaste de ter comunhão com os crentes gentios. Tu és um hipócrita. Tu queres que agora que os gentios sigam as tradições dos judeus também? Ou tu não compreendes que a Bíblia ensina que a salvação é de graça, não pelas obras da lei? E Pedro aceitou a repreensão, irmãos. Ele não negou. Ele compreendeu que estava errado. Ora, meus irmãos, tudo isto vamos estando a vós para mostrar. Pedro nunca podia ser a pedra da igreja, porque ele era um homem fraco e fez fraquezas enormes na sua vida. E Pedro reconhecia que ele era um pecador. Sabe que Pedro estava lá quando Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador." E Pedro estava lá quando Jesus disse: "Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer." E Pedro estava lá, ouvindo isso. Sem mim, tu não podes fazer nada. Ora, se Pedro sabia que sem Cristo ele não podia fazer nada, como é que ele é a pedra da igreja, afinal? Já pensou nisso? É uma doutrina falsa, ilógica, é contra a Bíblia, é contra as palavras que Pedro escreveu nas suas cartas, é contra a pregação que o apóstolo Pedro pregou quando disse que ele é a rocha da nossa vida. Portanto, irmãos, não sejam enganados por ninguém. Pedro estava lá quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim." Eu estava lá quando Jesus disse: "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem." Pedro estava lá quando Jesus disse: "Eu sou o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas." Pedro estava lá quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue a mim não anda em trevas." Essa ideia que Pedro é a rocha da igreja está completamente fora da Bíblia. Será que Pedro esteve em Roma, irmãos, para fundar a igreja de Roma? Se você ler a Bíblia com muito cuidado, você há de reparar que nenhuma vez diz na Bíblia que Pedro esteve em Roma.
Nenhuma vez. Você lê que Pedro esteve na Judeia, pregando a palavra de Deus, nas várias cidades da Judeia. Você lê que Pedro esteve em Samaria, pregando a palavra de Deus, em Atos capítulo 8. Você vê que Pedro pregou a Cornélio, na cidade de Cesareia, que fica a norte da Palestina. Você lê que Pedro visitou a igreja da Antioquia, na parte norte de Israel. Você lê em 1 Coríntios, capítulo 1 a 12, que Pedro esteve na Grécia, na cidade de Corinto, e pregou lá. Mas você não lê nenhuma parte da Bíblia que diz que Pedro esteve em Roma. E quando você ler, com cuidado, Romanos capítulo 16, e que o apóstolo Paulo está a dar saudações aos crentes da igreja de Roma, você vai notar que Pedro não é mencionado. Pedro não estava lá. A igreja de Roma diz que Pedro foi pastor da igreja de Roma do ano 42 até ao ano 60 e tal. Sabe que o apóstolo Paulo escreveu esta carta no ano 56? Se Pedro fosse o pregador e o pastor da igreja de Roma, porque é que o apóstolo Paulo não mencionou Pedro? Ele não estava lá, irmãos. E Pedro sabia disso. Ele não estava lá. Quem é que fundou a igreja de Roma, irmãos? Vamos ler Mateus capítulo 16. Vamos ver. Jesus explica claramente. Mateus capítulo 16. Reparem bem as palavras que lemos aqui. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é que edifica a igreja, afinal? É Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Tu és a pedrinha pequenina. E sobre esta pedra da tua confissão, tu sabes quem eu sou, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E quando tu pregares que eu morri na cruz pelos pecados do mundo inteiro, e que eu ressuscitei os mortos, e que tu pregares a eles que quem crer em mim tem o perdão e a vida eterna, e essa pessoa é salva, eu vou edificar a minha igreja. Jesus disse: sou a porta, se alguém entrar para mim, salvar-se-á. Ora, meus irmãos, eu sei que agora as pessoas já não usam chaves nos carros, agora usam estes instrumentos. Eu não gosto disto. Eu prefiro as chaves, mas enfim. Eu não me esqueço, há muitos anos atrás, uma das chaves que eu tive de um carro não estava sendo trabalhando bem. Eu fui então usar outra chave que eu tinha do carro à caminhonete para que eles fizessem as chaves. E eu comecei logo a reparar que a máquina não estava lá a trabalhar muito bem. O homem não sabia o que estava a fazer. E eu, está claro, pedi o recibo, por favor. Ele deu-me o recibo, fui ao carro e que eu estava a suspeitar era verdade. A chave não trabalhava. Não abria a porta. Eu olhei para a chave e comprei com a chave que eu tinha dado a ele e reparei que estava tudo muito bem, mas estava numa coisinha de nada, pequenina. Era o suficiente para não abrir a porta. Lá fui eu outra vez ao homem e disse: olha, tu não fizeste as chaves como deve ser. A chave não abre a porta. Não abre a porta. Lá o homem fez outras chaves outra vez. E esta vez fez o bom trabalho e as chaves abriram a porta. Nunca me esqueci disto. Eu comecei a pensar: Jesus é a porta, mas para abrir a porta tem que se usar a chave. E a chave que abre a porta do céu, irmãos, tem que ser uma chave perfeita. E qual é a chave que abre a porta do céu? É a fé em quem? Em Cristo Jesus, que é Ele que me salva.
Não é Ele, mas as minhas obras. As minhas obras são perfeitas, irmãos. E quando a pessoa começa a pôr outra coisa acima daquilo que Jesus fez, está usando uma chave errada, imperfeita. A única chave que Deus aceita para a salvação é quando você crê 100% que você é salvo, não é pelas suas boas obras, é pela obra que Jesus fez por si naquela cruz, que apagou a sua dívida total quando morreu na cruz, pelos seus pecados. E quando você crê que realmente a salvação é de graça pela fé em Cristo, a obra, essa fé abre a porta do céu. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, reparem, por mim, salvar-se-á. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te dei as chaves do reino. As chaves, irmãos, é o Evangelho de Cristo. Agora reparem bem que Jesus disse aqui, neste versículo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, reparem, não prevalecerão contra ele. Não há nada que pode derrubar a minha igreja. Os irmãos sabem que os cristãos foram perseguidos nos primeiros 3 séculos da história da igreja cristã, por 3 séculos, e bem perseguidos. Mas quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Eles ficavam admirados da maneira como o Evangelho se espalhou pelo Império de Roma. Houve uma altura que quiseram queimar a Bíblia, para que as pessoas não lessem a Bíblia. Mas você está usando a Bíblia em sua casa. Nos nossos dias temos cristãos em toda a parte do mundo, em cada país. Há cristãos. Ninguém conseguiu, e ninguém vai conseguir, destruir a Igreja de Cristo. É uma organização que pertence a Deus. É divina. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E estão na minha mão e ninguém as pode arrebatá-las da minha mão. Estão na minha mão. Ninguém pode roubar-nos a Deus. Nós pertencemos à rocha inabalável. E Ele está connosco. Os irmãos, não sei se ouviram dizer, a Eunice fez os exames. E os exames mostraram que ela não tem câncer. Ela agradece muitas orações da igreja. Mas se ela tivesse câncer, irmãos, Jesus estaria com ela à mesma. Como tem estado com a minha esposa e com a Laura. Ele é a rocha inabalável. E quem está ancorado nessa rocha, irmãos, tem paz, tem força. E nada pode desviar você de Deus. Nada. O diabo não consegue fazer isso. Ele tenta. Ele bem tenta. Tentar-nos e etc. Mas ninguém nos pode tirar das mãos de Jesus. Que Deus vos abençoe. Agora vamos para então pôr de pé e vamos cantar um comigo. Amen.
Música fantástica. E eu não consegui seguir a música toda. Vou pedir ao nosso irmão Luís para terminar em oração. Pai, nós te agradecemos ao Senhor mais uma vez, ó Pai, o privilégio de estarmos aqui juntos. Senhor, muito obrigada pela tua palavra que já foi pregada, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui nos dois cultos, um em inglês, o outro em português, ó Pai. Obrigada pelos ensinamentos que foram também feitos através da escola dominical, ó Pai. Continua abençoando esta igreja, este grupo de pessoas que congregam aqui, Senhor, te louvando e te adorando, ó Pai. Cada vez mais, Senhor, nós te pedimos que tu nos enchas com o teu Espírito, ó Pai, para que a gente venha, Senhor, te louvar e te bendizer, ó Pai, domingo após domingo, Senhor. Obrigada mais uma vez pelo que tu tens feito aqui entre o teu povo, os milagres que têm acontecido, ó Pai. Recentemente a nossa irmã Eunice, ó Pai, que foi diagnosticada com câncer, mas quando tudo se averiguou, ó Pai, eles de facto viram que não tem câncer, Senhor. E a gente atribui, ó Pai, tudo isso é a Ti, Senhor, a Tua boa mão estendida sobre aqueles que são chamados pelo Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, mais uma vez. Continua dando ao pastor a saúde que ele precisa para estar aqui, domingo após domingo, nos levando, ó Pai, ao Teu caminho, ao Teu ensino, ó Pai. E é isso que a gente pede, Senhor. Estejas com o resto da família dele também, Senhor, dá saúde a quem precisa, Senhor, e connosco aqui, Senhor. Leva-nos para casa também, Senhor, e dá-nos uma semana boa, Senhor, e que a gente não se esqueça daquilo que aprendemos aqui hoje, que a gente possa aplicar todas essas coisas nas nossas vidas em primeiro lugar e depois a todos aqueles ao nosso redor, começando pelas nossas famílias, Pai. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pelo Teu perdão, ó Pai, que nos deste através do Teu Santo Filho, acolá naquela cruz, Senhor, quando Ele voluntariamente se ofereceu para morrer por todos nós, Senhor. E é no nome do Teu Santo Filho que eu te agradeço. Amém. Amém. Amém.